Em Lucas 8, a partir do versículo 4, diz assim: Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Memorize bem isso aí, querido. A semente é a palavra de Deus. Versículo 12. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, e vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Olha só, vou repetir aqui que eu vou meditar em cima dessa semeadura aqui, a que foi semeada à beira do caminho. A que caiu à beira do caminho são aqueles que a ouviram, mas a seguir vem o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. Arrebata-lhes de onde? Do coração. Para não suceder que crendo sejam salvos. Meu irmão, a parábola do semeador, ela está aí sendo contada por Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 1, Marcos 4, versículo 1 e Lucas 8, versículo 4 em diante, que foi o texto que nós acabamos de ler. A gente vai ver que no versículo 11 aí, Jesus vai afirmar que a semente é a palavra de Deus, né? E no versículo seguinte, ele vai nos dar um entender aí que cada solo representa o nosso coração. Tanto que ele vai dizer que aquela que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, e a seguir vem o diabo e arrebata-lhes do coração, né? Então esse solo é representado aí pelo coração. E a primeira lição que a gente vai tirar aqui é que devemos ser semeadores da palavra. Então Jesus, ele está ali contando esta parábola, a parábola do semeador. Ele semeou e nos deixou para que fizéssemos também esse trabalho, de sermos semeadores da palavra de Deus. Essa é a primeira finalidade pela qual ele conta-nos, né, esta parábola. Você tem sido esse semeador que Deus espera que você seja da palavra de Deus? Porque o propósito é esse. Tanto que ele diz, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura, meu irmão. Você tem sido um semeador da palavra de Deus, ou você tem sido um semeador de qualquer outra coisa, mas que não seja e nem tenha sido da palavra de Deus, né? Pessoas semeiam tantas coisas, meu irmão, e perdem tanto tempo, enquanto deveriam estar semeando a palavra de Deus. E o que mais nós temos visto, né, por aí afora, é pessoas semeando contendas, semeando discórdias, né? Porque, infelizmente, nós sabemos que o coração humano, ele é inclinado a fazer o mal. Os nossos corações são inclinados, né? O nosso coração é inclinado a sempre estar fazendo o mal. E muitas vezes tem até prazer, não somente em ver, mas em propagar o mal ao invés de propagar o que é bom. Você vai ver pessoas assim, tendo mais prazer em propagar o que é ruim, em propagar o mal, mais do que propagar as coisas boas, propagar o que é bom, principalmente o evangelho, né? Principalmente a palavra de Deus. Não estou dizendo aqui
os jornais, os sites de notícias, programas de notícia, não devam dar as notícias que tem que dar, não. Mas no nosso dia a dia, o que é que nós temos sentido mais prazer? Em propagar as coisas ruins que têm acontecido ou propagar coisas boas? Principalmente, trazendo aqui para a palavra, propagar a palavra de Deus. Nós temos tido prazer mais em quê? Então nós sabemos que, por nosso coração ser mais inclinado ao mal, ser mais dado às coisas más, se nós não vigiarmos e não buscarmos constantemente a presença de Deus, nós vamos estar também semeando e propagando coisas ruins, aquilo que não agrada a Deus. E à medida que o tempo passa, meu irmão, poucos serão aqueles que terão prazer, não só de vivenciar, mas de semear e propagar a palavra de Deus. São poucos os que terão esse prazer de estar vivenciando, semeando e propagando a palavra de Deus. Você observa aí que no chamado de Deus ao profeta Isaías, olha só o que Deus vai falar para Isaías e qual vai ser a resposta do profeta, né, diante do chamado de Deus. Em Isaías 6, versículo 8, Isaías próprio disse assim: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o profeta Isaías vai dizer que ouve a voz do Senhor dizendo ali para os que estavam com ele, né? Ali estava Jesus, estava o Espírito Santo, né? E Deus vai dizer assim entre eles. E o profeta Isaías disse que ouviu Deus dizendo assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí o profeta Isaías disse que respondeu: então disse eu: eis-me aqui e envia-me a mim. Meu irmão, que essa resposta possa ser a nossa também. Essa mesma resposta do profeta Isaías possa ser a minha e a sua diante de Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus possa nunca sentir falta de servos dispostos a semear e propagar a sua palavra, querido. Porque nós sabemos biblicamente que virá a apostasia. Antes que venha o Filho do Homem, antes que Jesus venha a sua segunda vinda para levar os seus e punir aqueles que irão ficar, antes disso acontecer, virá a apostasia. Será também revelado o homem da iniquidade, né? O anticristo, o filho da perdição. Mas o que nós pudermos vigiar e também propagar a palavra de Deus para que seja poucas as pessoas que se apostatem da fé, nós devemos fazer isso, querido. A apostasia para aqueles que não têm muito o entendimento é o abandono, né? O abandono da fé. Ele se apostata da fé, ele abandona a fé. Ele não anda mais nos caminhos do Senhor. Embora alguns ainda continuem professando, né, de crer em Deus, crer em Jesus Cristo, mas não vivencia. Fica só ali honrando a Jesus da boca para fora. Jesus vai dizer isso lá para os fariseus, para os escribas, né? Em Mateus 15, versículo 8, eu lembro que Jesus vai dizer: bem profetizou Isaías a vosso respeito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, na apostasia, muitos vão abandonar mesmo de vez e ir para o mundão. Outros vão abandonar a palavra e vai ficar com um pé lá e outro cá. Vão continuar dizendo que crê em Deus, em Jesus, que é servo de Jesus, mas o que adianta dizer e não vivenciar, né? O que importa é vivenciar, querido, vivenciar.
abolir completamente da sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Os que não se apostatarão da fé vivenciarão assim, sem apostatar, abolindo, renunciando a tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, essa deve ser a minha e a sua resposta diante de Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Respondendo a essa indagação de Deus entre eles ali, entre os seus, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías não pensou duas vezes, querido. Que você não pense duas vezes também. Responda, eis-me aqui, envia-me a mim. Você deve ser um enviado de Deus, meu irmão. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. Seja no seu trabalho, seja lá no local de estudo, na faculdade, qualquer outro ambiente, em qualquer outro lugar que você esteja, seja um enviado de Deus. Cumpra sempre isso aí que você está se propondo. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aproveite as oportunidades, querido. Seja um semeador da palavra de Deus. É claro que antes de sairmos para semearmos, durante o dia, logo quando amanhecer, devemos orarmos, entregarmos nossas vidas a Deus. Devemos pedir a Deus para que possamos verdadeiramente vivenciar a sua palavra, porque não é só sair também aproveitando as oportunidades, semeando a palavra de Deus, sem antes se preocupar em vivenciar essa mesma palavra. Então é claro que antes de semear para os outros, é preciso que você vivencie esta mesma palavra que está sendo semeada. E semeie sempre a palavra pedindo sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Porque não é semear de qualquer forma. Na agricultura você não semeia de qualquer forma para ver os frutos, né? Para ver o desenvolvimento da semente. Você prepara o solo. Não estou dizendo que você vai preparar o coração das pessoas, mas você deve preparar a si próprio. Colossenses 4, versículo 5 diz assim, versículos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Olha, antes de aproveitar as oportunidades, o versículo vem dizendo, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. E aí sim, você vai e aproveita as oportunidades. É o que o versículo aqui, Colossenses 4, versículo 5 está dizendo. Você tem se portado com sabedoria para com aqueles que ainda não entregaram suas vidas para Jesus, que não receberam ainda o Evangelho? Então, a palavra de Deus está dizendo para você se portar com sabedoria. Não é com grossura, não é com força e violência, não é querendo descer o Evangelho goela abaixo ali da pessoa, não. Com sabedoria, meu irmão. Sabedoria inclui paciência, e inclui perseverança. Você está ali sempre orando por aquela vida. Não é todo dia lá forçando, entendeu? Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe dar entendimento. O importante é que você busque em Deus a verdadeira sabedoria. Então semeie a palavra de Deus com sabedoria, aproveitando sempre as oportunidades, como diz aí o versículo. No versículo 6 diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quando diz aqui a vossa palavra seja sempre agradável, não está querendo dizer que você tem que sempre falar aquilo que agrada as pessoas, né? Tem aquele tipo de pregador que só prega aquilo que as pessoas querem ouvir. E aí as pessoas gostam demais daquele pregador, né? Daquele líder que só prega o que eles querem ouvir. Repreensão nunca. Pregação contra o pecado também nunca. Mas está sempre pregando o que as pessoas querem ouvir. E quando diz aqui, Colossenses 4,6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, não é isso que a palavra está querendo dizer. Mesmo na repreensão, mesmo você advertindo-os contra o pecado, pregando contra o pecado, a sua palavra deve ser agradável.
não é aquela palavra dura de condenação, de punição, mas você está expondo, né, aquela vida que está em pecado, para que ela se reconcilie com o Senhor, para que ela entregue a sua vida para Jesus. Então a sua palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, até mesmo para saber como deveis responder a cada um, né? Com amor, com paciência e com dedicação àquilo que você está fazendo. Então, nós devemos ser semeadores da palavra, tá? Semeadores da palavra. E devemos lançar a semente sem escolher o tipo de solo. Você não deve estar escolhendo onde você vai semear a palavra de Deus. É certo que na agricultura você pode até escolher o solo que você quer semear determinados tipos de sementes. Mas no mundo espiritual, você não vai ficar escolhendo, né, o solo, os corações na qual você vai chegar lá e pregar, falar do amor de Deus, semear a palavra de Deus. Não, você não vai ficar escolhendo, você vai lançar a semente sem escolher o tipo de solo. Não fique ali escolhendo em que solo eu vou lançar a semente, a palavra de Deus. Eu vou lançar a palavra de Deus para aquele grupo de pessoas ali que eu acho que a receptividade vai ser melhor. Não, eu vou para aquele outro ali. Ah não, eu só vou semear a palavra de Deus na faculdade. Não, só vou semear a palavra de Deus no trabalho. Para determinados tipos de pessoas eu não me identifico, não vou semear. Não é isso que Jesus está dizendo. Eis que o semeador saiu a semear e lançou a semente em várias direções, né? Atirou para todos os lados, no bom sentido falando. E a semente caiu em vários solos. É claro que é a responsabilidade de cada um agora fazer com que aquela semente germine e possa produzir e dar frutos. Mas a sua parte você tem que fazer sem escolher o solo. Não fique escolhendo a quem vai semear a semente. Ah, fulano de tal não tem mais jeito, né? Ali é um caso perdido. É um caso perdido para você, querido. Para Deus não há caso perdido. Aquele ladrão na cruz levou a vida toda roubando, fazendo o que era errado, fazendo o que era ilícito aos olhos de Deus. Para muita gente ali que estava à frente daquela cruz ali, vendo Jesus e os dois ladrões crucificados, para muita gente ali os dois ladrões foi para o inferno. Nós sabemos hoje que não, através das Escrituras. Mas para muita gente ali eram dois casos perdidos, que não tinha mais jeito. Para muitos ali, se fosse eles ainda de estarem ali na cruz, na sua vida do dia a dia, muitos achavam que ia até perder tempo. Mas não há caso perdido para Deus. E um dos ladrões foi para o céu, né? Foi salvo. Então não há caso perdido. Não fique escolhendo aonde semear a semente, que é a palavra de Deus. Semeie em todos os terrenos. Jesus disse em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é a criatura que você escolher, que você julgar que deve. É a toda criatura, meu irmão. E a proposta de Jesus é que sejamos semeadores, né, da sua palavra, da palavra de Deus, para que nós possamos fazer discípulos para Ele. E a melhor maneira de semearmos a palavra de Deus é sermos como Jesus era e fazer como Jesus fazia. Né? Em Marcos 10:45, Jesus diz assim: olha, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E você que se tornou discípulo de Jesus, que Jesus fez de você discípulo dele, você está aqui também nesse mesmo propósito. Você não está aqui para ficar sendo servido pelos demais. Você está agora aqui para servir. E quem quiser ser grande no reino dos céus, seja esse que vos sirva, é o que Jesus disse. Aquele que serve, ele agrada mais a Deus. Mas
Tem cristãos que só querem ser servidos, só querem desfrutar, né? Só desfrutar das bênçãos. Mas ser bênção na vida do outro, infelizmente, tem muitos que não estão querendo isto. Deixam de semear o Evangelho, deixam de semear a palavra de Deus, deixam de trazer almas para povoar o reino de Deus. Se você quer ser um semeador da palavra, você tem que agir como Jesus agia, meu irmão. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Viva com esse propósito e você vai estar agradando a Deus. Viva com esse propósito e você vai estar se tornando um verdadeiro discípulo de Jesus. Fora esse propósito, você pode ser qualquer outra coisa, imaginando que é discípulo, mas não é. Filipenses 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Para você ser um semeador da palavra, você tem que ter em você o mesmo sentimento que também havia em Cristo Jesus. Sentimento de compaixão, de misericórdia, de amor pelas almas perdidas. Não existe esse negócio: Deus não me deu esse amor pelas almas perdidas. Não existe isso. A menos que você não tenha o Espírito Santo, aí realmente. Mas se você entregou sua vida para Jesus e recebeu e tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, automaticamente, meu irmão. Não é que você tem que ter, você tem e vai ter amor pelas almas perdidas. Pode ser que tenha cristãos aí que tenha amor só pela alma dele mesmo e da família. Não tem amor pelas outras almas. Mas esse não é o propósito da palavra, esse não é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é que você tenha amor pelas almas que se encontram perdidas. Então, tende em vós o mesmo sentimento que também havia em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Você tem o mesmo sentimento que havia em Jesus e que ainda há em Jesus, porque Jesus está vivo. Você tem esse mesmo sentimento? Qual seria esse sentimento de Jesus? Quando alguém se aproximava dele, por exemplo, e pedindo ali algum tipo de ajuda. Qual era o sentimento de Jesus? De ajudar? Ou de dizer: não, depois eu vejo isso aí? Você deve ter o mesmo sentimento dele. O sentimento de Jesus era de ajudar, imediato. Não tinha esse negócio: depois eu vejo, eu vou ver o que eu posso fazer outra hora, depois eu vejo isso aí. E não vê nunca. Não era esse o sentimento de Jesus. Qual era o sentimento de Jesus quando alguém o procurava, por exemplo, para querer falar com ele? Ele dizia: agora eu estou ocupado, outra hora você me procura, outra hora a gente conversa, outra hora eu vejo isso aí, tá certo? Não era esse o sentimento de Jesus, não era esse o comportamento dele. Jesus tinha tempo para todo mundo, meu irmão. E hoje nós estamos vivendo em um mundo em que Satanás tem nos ocupado de tal forma, meu irmão, ocupado o nosso tempo, ocupado a nossa mente, para a gente não ter mais tempo para ninguém, não ter mais tempo para a obra de Deus, não ter mais tempo para as coisas de Deus, para nada. Você sempre está cansado. Você não, eu também. Nós sempre estamos cansados. Se não vigiarmos, meu irmão, a obra de Deus é que sempre será penalizada. Sempre, sempre. Você precisa colocar o pé no freio e ter tempo para as coisas de Deus, para aquilo que agrada a Deus. Jesus tinha tempo para todo mundo. Jesus, acompanhado de uma multidão, querido, enxergou Zaqueu em cima de uma árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus quer pousar na tua casa. Jesus quer pousar na tua vida. Jesus tem tempo para você, ainda que ninguém tenha 2 minutinhos, 5 minutinhos para te dar de atenção. Jesus tem o tempo todo, meu irmão. Converse com Ele. Converse com Ele. Tenha tempo com Jesus. Desague tudo aquilo que você está sentindo nele.
porque só Ele é que pode realmente nos aliviar. Ele disse: vinde a mim vocês que estão cansados, todos, sem exceção de ninguém, todos que estão cansados e oprimidos, venham a mim e eu vos aliviarei. Vocês em mim acharão descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28 em diante. Faça isso, querido, faça isso. Zaqueu achou que Jesus não tinha tempo para ele, certamente, né? Não está no texto, mas estou deduzindo. Falou: claro que Jesus não vai ter tempo para mim, uma multidão dessa, acompanhando o mestre, mas eu ficarei satisfeito só em subir em uma árvore e vê-lo passar. Não vou nem me atrever em chamá-lo, dizer: Jesus, olha eu aqui. Não, Zaqueu falou: eu vou subir numa árvore, porque ele era de pequena estatura, não dava para enxergar Jesus direito ao passar, ele era pequeno. Ele sobe na árvore só para ver Jesus passar mesmo. Não queria nem a atenção de Jesus, porque talvez imaginasse ele: qual é o tempo que Jesus vai ter para mim? Insignificante. E para surpresa dele, Jesus para debaixo da árvore ao passar e fala: Zaqueu. Ele: como assim Zaqueu? Como é que sabe meu nome? Acho que Zaqueu ficou surpreso, e muito surpreso. Primeiro, porque ele deu atenção, né? Jesus deu atenção para ele, teve tempo para ele. Segundo, já o chamou pelo nome. Zaqueu ficou maravilhado, meu irmão. Zaqueu ficou encantado. Zaqueu já foi dentro de casa, já no jantar, dizendo para Jesus: Senhor, hoje eu resolvo dar metade do que possuo aos pobres. E se em alguma coisa eu fui desonesto com alguém, eu vou restituir essas pessoas 4 vezes mais. Não tenho certeza, mas se fui desonesto com alguém, eu vou restituir e vou dar 4 vezes mais. Jesus quer dar atenção para você também. Jesus tem tempo para você. Embora você não tenha tido tempo para as pessoas, Jesus tem tempo para você. E o desejo dele é que quando você se torne discípulo dele, você também tenha tempo para as outras pessoas, para que se tornem também discípulos de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa estar abençoando a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós queremos neste momento colocarmos as nossas vidas à tua disposição, Senhor, te pedindo perdão pelas nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, e que o Senhor possa estar nos concedendo dias em que possamos verdadeiramente sermos semeadores da tua palavra. Nos conceda mais um dia, uma semana debaixo da tua graça. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.